Fala galera, beleza? O concurso da Cefap Paraná, o Cefaz Paraná, tá na praça, vai ter prova discursiva. A discursiva, ela veio muito diferente, então se você já fez prova da FGV, ela tem um critério diferente, ela veio diferente, então fica ligado nessa aula, porque vai ser fundamental para conseguir uma boa nota no concurso. O objetivo aqui é fazer com que você consiga, né, entender a discursiva desse concurso e sair daqui com uma estratégia a fim de conseguir notas acima de 90% no concurso, assim como diversos alunos do Você Conquistado vêm conquistando, quem sabe até 100%, beleza? Como é que está descrito lá no edital que vai ser a nota, né? Então a nota vai ser o somatório da prova objetiva mais a prova discursiva, né? Nessa fase aí. A prova objetiva vai ser de múltipla escolha, vai ser composta por conhecimento básico valendo 36 pontos, conhecimento jurídico 48 e conhecimento específico 58 pontos. Então, ao todo, a prova objetiva vale 142 pontos. E para ser aprovada, a banca traz uma série de regras, né? A primeira é, o candidato vai ter que tirar, no mínimo, 42 pontos no somatório da prova de conhecimento básico e específico. Também vai ter que tirar um mínimo de 50% da prova de conhecimento específico, ou seja, 29 pontos. E por fim, ela ainda diz o seguinte, ó, o candidato ele não pode zerar nenhuma das disciplinas. Então, lá na parte de conhecimento básico tem várias disciplinas, o candidato ele não pode zerar nenhuma. Então, se ele gabaritar todas, mas deixar uma com zero, ele também é eliminado do concurso. Então, um concurso com uma série de regras de eliminação. Então, muita gente boa vai acabar caindo por conta de uma dessas regrinhas aqui. É aquele concurso que você tem que ser aquele candidato bom em todo. Então, você não é ótimo, né, em todas, mas também não é ruim em nenhuma. Então, você tem que ser bom ali em todas as matérias da prova objetiva para conseguir essa pontuação mínima, tá? E também vai ter que encarar a discursiva, que também não veio fácil, tá? A discursiva, a banca fala que pode ser redigida com caneta azul ou preta, né? A gente sempre destaca que o ideal é fazer com caneta preta, porque melhora a legibilidade depois da digitalização da prova. Ser composta por uma questão, a banca só diz assim, uma questão, né, de direito tributário e ou legislação tributária, para ser redigida entre 20 e 30 linhas, valendo 15 pontos. A gente vai falar sobre esse mínimo daqui a pouco, tá? Então, aqui é importante a gente perceber o seguinte, a banca FGV, ela tem alguns tipos de questão, né? Então, ela tem o modelo redação, que é um modelo que cobra conhecimento de atualidade, não é o caso. Tem a questão discursiva e tem o estudo de caso, né? Então, o estudo de caso é aquela situação em que ela traz uma situação hipotética e pede para o candidato desenvolver uma resposta. Nesse caso, ela só trouxe que é uma questão, tá? Essa questão discursiva, ela pode ser teórica ou pode ser prática, tá? Então, aqui é um ponto importante. Então, a questão ela pode ser teórica ou pode ser uma questão prática. Essa questão prática é aquela que ele chama de estudo de caso também, beleza? A banca, ela, em alguns editais, ela deixa claro, ó, vai ser uma questão prática, vai ser uma questão teórica, ou vai ser um estudo de caso. Nesse edital, ela só diz que vai ser uma questão. Então, né, em teoria, ela pode cobrar tanto uma questão teórica quanto uma questão prática, beleza? O que ela é obrigada a observar? Tem que ter uma dessas duas matérias, e tem que ter ali um mínimo de 20 e um máximo de 30 linhas. Então, essa é a regra da banca. Outro ponto aqui de destaque, tá? E que também é importante quando a gente fala de discursiva, que é o tempo que o candidato vai ter para fazer a prova, tá? Então, vão ser 4 horas no período da tarde, de 15 às 19, para que o candidato responda a prova de conhecimento específico, que é essa que vale 58 pontos, que é a que tem mais peso, junto com a prova discursiva de 30 linhas. Então, não vai ser só conhecer a matéria. Você vai ter que conhecer bem a matéria e fazer a prova de forma rápida. Então, o candidato ele precisa ter uma técnica para fazer essa discursiva, porque senão ele demora muito tempo para fazer a discursiva, não consegue responder bem a prova objetiva. Ou vice-versa, não consegue, faz a prova objetiva, mas não tem tempo para poder desenvolver uma prova discursiva. E quando a gente está falando de um concurso, de um edital em que a banca traz vários critérios eliminatórios, né, a gente não pode se perder nessa prova. E para não se perder, você precisa o quê? Simular o dia da prova e usar técnicas para ganhar tempo. Lá no nosso curso, inclusive, a gente tem uma técnica que chama técnica do rascunho eficiente, para que você faça essa discursiva de forma mais
rápida, sem perder qualidade, né? Que é o importante, sem perder qualidade, com tudo ali que precisa para conseguir pontuar bem, beleza? Vou representar, né, para você que não conhece, sou o professor Bruno Marques, sou professor aqui do Você Concursado, de discursiva também, e auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Se ao longo dessa aula tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem aqui no Você Concursado, lá no Instagram, ou no nosso canal no Telegram, que é a Academia de Discursivas. Para você que não é aluno, também tem um curso, tá, para auditor fiscal da Cefaz Paraná, beleza? Tá disponível aqui embaixo. Esse curso, ele é focado nesse edital de forma específica, tanto quando a gente fala de matéria que vai ser cobrada na discursiva, porque a gente sabe que a legislação tributária ela é direcionada para aquele estado ali, tá? E também no que se refere aos critérios de correção, que vai ser adaptado justamente para esse edital, que trouxe um critério de correção totalmente diferente do padrão da banca FGV. Para montar as questões de direito tributário, e de legislação tributária, a gente vai contar com auditores fiscais, né? Então, auditores fiscais aqui da Cefaz DF. Então, a gente tem aqui o professor Daniel Veiga e o professor Breno Rocha, né, que são alguns dos professores que trabalham ali, tanto na elaboração desses temas, quanto na correção dessas discursivas, nesses aspectos relacionados ao conteúdo. A gente também tem outros professores da área fiscal, que também trabalham em Secretaria de Fazenda, tá? Então, assim, quanto ao conteúdo, você pode ficar muito tranquilo que isso vai ser muito bem preparado aqui pelo você concursado. A técnica do curso, né? Você vai ver a parte teórica do curso, toda é feita por mim, de forma bem objetiva, bem direta, para que você consiga um bom desempenho. E mesclando, né, esse conhecimento desses auditores fiscais com a técnica do curso, a gente tem conseguido resultados extraordinários em provas da área fiscal. Só para você ter uma ideia aqui, ó, no concurso da Cefaz Mato Grosso, que houve essa coordenação também do professor Daniel Veiga, 75% dos candidatos aprovados na objetiva foram eliminados na prova discursiva. Então a gente está falando daquele concurso da Cefaz Mato Grosso, que tem o maior salário inicial da administração pública, né, quase o teto ali. O pessoal que fez a prova estava muito bem preparado, foram aprovados na objetiva, mas 75% foram eliminados na discursiva por não conseguirem o mínimo, tá? Então, muita gente acha que talvez não vale a pena fazer um treinamento focado em discursiva, porque só conhecer a matéria, eu conheço bem direito tributário, conheço bem legislação tributária, tô tranquilo. Só isso basta. E não é o caso, né? A gente tem aqui os melhores candidatos, né? Os que ficaram ali na frente, foram eliminados na discursiva. Será que é só porque não conhecia o conteúdo? Né? Ou porque não tinha essa técnica? Em contrapartida, os alunos do Você Concursado, aqui no Você Concursado, obtiveram 3 das 4 maiores notas discursivas no concurso, tá? E 6 alunos figuraram entre os top 10. Então, entre os 10 primeiros colocados, 6 foram alunos do Você Concursado. Então, a gente percebe aqui que a técnica ela faz diferença, né? Faz muita diferença. E principalmente em concursos desse nível, em que você tem ali uma discursiva muito exigente, beleza? Então, vamos entender como é que vai ser essa prova discursiva. A gente pode buscar primeiro lá na nossa ferramenta, que é o nosso sistema de questões discursivas, tá? Um exemplo. A gente foi lá, Banca FGV 2023, na Cefaz Mato Grosso, para fiscal de tributos, uma questão ali de 30 linhas, tá? A banca, ela dividiu a questão em 2 partes, aqui, em 3 partes, na verdade. Essa primeira parte aqui é o que a gente chama de texto motivador ou situação hipotética, beleza? Nesse caso, ela é mais uma situação hipotética, porque ela conta uma história. No ano de 2022, o governador do estado desejava conceder isenção de ICMS, papapá. Então, conta uma história. Depois, ela vem com o comando da questão. Então, diante desse cenário, responda aos itens a seguir. E aí vem aqui os itens, que a gente chama de tópicos. Então, tópico A, tópico B, tópico C. Tá? Então, ela diz o seguinte, está correta a tal concessão do ICMS referente à aquisição de automóveis destinados ao profissional taxista? Justifica com base em fundamentos tributários. Então, ela pega aquela situação, né, aquilo que ela contextualizou, e pede para que você analise aquilo sob o viés, né, da legislação tributária, do direito tributário. Então, você vai ter que fundamentar utilizando o seu conhecimento teórico. Veja que é uma questão, então, que ela é prática, né? Então, você tem uma situação prática para analisar, mas ela exige esse conhecimento teórico. E é um modelo de questão que pode vir. Esse é o modelo normalmente o mais complicado de todos, né? A banca ela simplesmente pode vir e pedir assim, quais são as regras para a concessão de isenção do ICMS? Aí você teria uma questão teórica, direta, teórica, porque não tem um contexto, mas cobrando ali o mesmo assunto. Então o objetivo aqui da banca FGV é responder ao que foi solicitado
na sequência, na forma em que ela solicitou, só que no modelo de texto, tá? Então você vai ter que fazer isso aqui dentro de um texto. Você não vai separar a sua resposta em A, B e C, por exemplo. Não, você não vai fazer isso. Por quê? Porque ela pediu um texto só, né? Então você vai ter que responder ao que a banca pediu sem essa identificação de A, B e C. Ela ainda traz aqui uma observação interessante, que ela não coloca em todas as provas, né? Mas, ó, como não é permitida a consulta ao texto legal, a indicação do número do dispositivo legal ou da decisão judicial em que se baseia a resposta é optativa, não sendo necessária para a obtenção da pontuação integral. O que ela quer dizer com isso? Que você não necessariamente precisa citar o artigo, o inciso, a linha da legislação, tá? Que isso aí não vai fazer diferença. O que ela quer saber é se você tem um conteúdo da norma. Tá? Então, quando você for responder seu texto, montar ali seu texto, você pode falar assim, ó, segundo a legislação tributária, segundo a lei tal, segundo o direito tributário, enfim, você não precisa ser tão específico. Lógico, se você souber o inciso, souber o artigo, beleza, coloca, dá um pouco mais de respaldo. Mas você não precisa ser tão incisivo, porque normalmente isso não é necessário para a obtenção da nota máxima. Tá? Agora, esse aqui é o enunciado, então você vai ver que a banca normalmente ela utiliza esse modelo de tópicos, então ela vai deixar claro o que ela quer, ela não vai deixar aberto para você escrever o que você quer. Ela vai deixar claro o que ela quer que você responda. Agora, normalmente, tá? E aqui a gente vai entrar no ponto principal desse edital do Cefaz Paraná, que é o que diferencia esse edital de todos os outros editais da banca FGV, é que, normalmente, a banca ela separa em tópicos, né? E a pontuação é de acordo com esses tópicos. Então vamos imaginar aqui que a discursiva aqui valia 15 pontos, né? Igual é no seu concurso. Então a banca, lá na hora de corrigir, ela falava o seguinte, ó, se ele responder correto aqui o tópico A, ele vai ganhar 5 pontos, o tópico B ele vai ganhar 5 pontos e o tópico C ele vai ganhar 5 pontos. Tá? Então, o candidato ele vai ser avaliado com base na resposta correta ao que foi solicitado. Então, 5 mais 5 mais 5, se ele respondeu corretamente a tudo que a banca solicitou, ele vai ganhar 15 pontos. Veja que aqui, a banca ela não direciona nada para a questão de gramática. Então, se o candidato respondeu tudo corretamente, mas cometeu ali 2, 3 erros de gramática, ele ainda assim ganhava a nota máxima na banca FGV. Em algumas provas, em algumas questões, a banca ela ainda trazia um conceito, né? Bem assim, então esse aqui é o cenário 1, né? Vamos pegar aqui o cenário 2. Ela trazia um conceito chamado abordagem geral. Então, ela pegava e fazia o seguinte, botava aqui, ó, o tópico A vale 5 pontos, o tópico B vale 5 pontos, tá? Mas o tópico C, eu vou tirar aqui, vou tirar aqui 5% da nota, então daria 0,75 para abordagem geral, tá? Então, aqui no critério C, então vai valer 4,25 pontos, tá? Então, o que a banca fazia? Ela criava essa abordagem geral, né? Concedia aqui 5% da nota total, então valia 15, 0,75. E nessa abordagem geral, ela avaliava tudo. Legibilidade, apresentação do texto, indicação de parágrafo, obediência às margens, gramática, tá? Então ela avaliava tudo dentro disso aqui. Algumas vezes ela tirava ponto, algumas vezes ela dava nota máxima para todo mundo, então não adiantava de nada. Mas é assim que a banca normalmente avalia. Agora, no seu edital, veio diferente. No seu edital tem esse quadrinho, você já deve ter visto, e fala o seguinte, que a nota, 15 pontos, ela vai ser dividida da seguinte forma. Domínio do tema abordado, 7 pontos, e domínio da modalidade escrita da língua portuguesa, 8 pontos. Tá? Então, veja, ela sai de um critério em que as 5% da nota, no máximo, era direcionado para gramática, para um critério em que, de 15 pontos, 8, a maior parte da pontuação da discursiva, está no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Beleza? E ela vai além. Tá? Ela ainda define assim, ó. O candidato vai ser aprovado se tirar pelo menos 2,5 de 7 no tema abordado e 5 de 8 no domínio da modalidade escrita. Então ele precisa tirar aqui 7,5. Isso aqui nem precisava, né? Ora, se você tem que tirar esse mínimo e esse mínimo, então para ser aprovado você precisa de pelo menos 7,5, né? Não tem como você tirar 7,5 sem observar esses mínimos, tá? Então, beleza. Aqui a banca ela traz esses critérios. E esses critérios aqui são
são complicados, tá? Falta um pouco até de transparência aqui. Veja que o candidato ele pode, então, gabaritar o conteúdo. Gabaritar o conteúdo. Então, ele tira aqui 7 pontos. Tá? Mas, se ele cometer muitos erros gramaticais na discursiva, ele pode não conseguir os 5 pontos. Se ele tirar 4,9 pontos aqui, ele está eliminado. Tá? Então, vamos supor que o candidato tirou 7. Tá? 7 conteúdo. Tirou 4,90 no domínio da modalidade escrita. Então, ao todo aqui, ele tirou 11,70, 11,90, né? 11,90 de 15. Tirou uma nota excelente, beleza? Eliminado, porque não conseguiu o mínimo na modalidade escrita da língua portuguesa. Tá? Esse é o grande desafio desse concurso, esse é a grande mudança que a FGV traz para o concurso da Cefaz Paraná e que a gente precisa estar ligado. Tá? E aí, quando eu falo que a banca não é muito clara nesses critérios, é por conta do seguinte, né? O que é avaliado em modalidade escrita da língua portuguesa? Quando a gente fala de modalidade escrita da língua portuguesa, domínio, né? A gente pressupõe, né, de imediato que a gente está falando de aspectos gramaticais, então é obediência às questões de grafia, de morfossintaxe, de propriedade vocabular, né, e etc. Então, a gente pensa nisso. Mas, quando a gente está falando de modalidade da língua portuguesa, a gente pode estar avaliando também a questão da legibilidade, a gente pode estar avaliando a questão de estrutura textual, de coesão, de coerência, né? E a banca não fala o que é, tá? A gente presume que é a questão gramatical e a gente vai nessa linha, né? Mas o ideal seria que você, como candidato do concurso, né, nessa fase de análise do edital ainda, em que você pode apresentar alguns pedidos de alteração, pedisse para que a banca esclarecesse esse critério. Né? Ora, o que vai ser avaliado em domínio, modalidade de língua portuguesa? Para que, de forma mais clara, você consiga direcionar o seu estudo, né, para aquilo que é mais relevante. Outro ponto importante também, que a banca não deixa claro, é quantos pontos vale cada erro. Então, vamos supor que essa modalidade da língua portuguesa seja só aspecto gramatical. Se o candidato esqueceu uma vírgula, qual a penalidade que ele vai sofrer? Vamos abrir um parênteses aqui. Quando a gente está falando de banca FGV, a gente tem aquele critério que eu disse que é de redação, que cobra tema de atualidade. No espelho desse critério de avaliação, a banca normalmente ela deixa evidente ali. Fala assim, ó, a parte de gramática, né, ela usa a norma padrão, vai valer 8 pontos e o candidato vai perder, sei lá, 0,4 pontos por erro cometido. Então, ela deixa claro quanto que cada candidato perde por erro. Aqui ela não fala. Tá? Aqui ela deixa em aberto. Então, a gente pode ver alguns cenários. Tá? Você tem ideia como que isso aqui pode ser preocupante. Tá? A gente fez alguns cenários. Vamos imaginar aqui o cenário 1, em que a banca ela desconte 0,1 por erro, 0,2 por erro, 0,3 por erro, 0,4 por erro ou 0,5 por erro. Então, vamos imaginar todos esses cenários. Nesse primeiro cenário aqui, seria um cenário muito tranquilo, porque se ela descontar 0,1 por erro, o candidato que cometeu 30 erros, ou seja, aquele candidato que escreveu as 30 linhas e cometeu um erro por linha, basicamente, tá? Ele não seria eliminado, ele conseguiria os 5 pontos. Então a gente acredita que esse cenário aqui a banca não deve utilizar, porque seria um cenário que não avaliaria tão bem o candidato, beleza? Nesse cenário em que cada erro, né, cometido pelo candidato gerasse uma penalização de 0,2, o candidato ele precisaria cometer mais de 15 erros para ser eliminado. O cenário já começa a ficar um pouco mais favorável. No 0,3, o candidato precisaria cometer mais de 10 erros de gramática para ser eliminado. Aqui, nesse 0,4, o candidato precisaria... Aí já começa a ficar apertado. Ó. O candidato que tirasse aqui... cometesse 8 erros, ele já seria penalizado. Então, ele poderia cometer no máximo 7 erros. Tá? Nesse cenário aqui, ele poderia cometer só 7 erros de gramática. E aqui, nesse cenário mais perigoso, né? Imagina só esse cenário. Se o candidato cometesse 6 erros de gramática, ele ficaria aqui com 5 pontos. Então, se ele cometesse aqui mais 6 erros, 7 erros de gramática, ele também seria eliminado do concurso. Tá? Então, aqui, na verdade, ele pode cometer se ele cometeu 8 aqui, então seria basicamente um cenário igual, né? Quanto à quantidade mínima de erros.
Então, veja que fica muito apertado. Poxa, 7 erros. Tá? 7 erros de gramática em 30 linhas. Você pode eliminar um candidato muito bom, tá? Que tirou nota máxima no conteúdo por conta de erros de gramática. E numa tensão de prova, numa pressão de prova, o candidato às vezes até sabe, ele só esquece de colocar. Acontece muito, questão de acento, questão de vírgula. O candidato sabe, a gente sabe que ele sabe. Né? Às vezes ele come uma palavra ali, esquece uma letra, mas ele sabe. Né? Só que ele, na pressão, acaba deixando para trás. E se isso for penalizado, se a banca avaliar isso de forma criteriosa, candidatos bons podem cair aqui. Tá? Então, qual o cenário que a gente acredita que seria o cenário mais adequado? Né? Esse cenário aqui, com fator de correção 0,2 e com fator de correção 0,3. Beleza? Esse seria o cenário que a gente acredita que seria mais justo. Porém, a banca ela não definiu qual vai ser. Então, é por isso que a gente deve trabalhar com o quê? Nosso treinamento, pensar em 0 erros de gramática. Tá? Para não correr risco de ser eliminado. E se no dia da prova você acabar escorregando, cometer 1, 2 erros, ainda assim você não seria eliminado. Tá? Então, no nosso treinamento, a gente vai focar no pior cenário. A gente vai penalizar bastante o candidato que cometeu erro gramatical e ser muito chato com esse aspecto. Tá? Para que você, quando for para a prova, você tente ali cometer um mínimo de erros de gramática possível para não ser penalizado nessa parte de modalidade da língua portuguesa. Show? Você entendeu aqui como é que funciona, né? Então, bora lá. A gente viu o enunciado da prova, a gente viu como é que é o critério de correção. Agora a gente vai, então, com base nessas duas informações, montar a nossa estratégia de prova. Então, qual é a estratégia ideal para a prova? Tá? Existem 2 modelos, né, de resposta. Aquele modelo tradicional, em que o candidato ele faz introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse é o formato do texto dissertativo padrão. A gente, como a banca ela falou a modalidade de língua portuguesa, pode ser que ela cobre a estrutura de um dissertativo, mesmo não estando presente no edital. Nunca pode fazer qualquer coisa. Porém, é pouco provável que isso aconteça. Tá? Então, qual é o melhor cenário para a prova? É você utilizar os parágrafos de desenvolvimento para responder os tópicos. Então, vamos pegar aquele cenário em que a banca trouxe 3 tópicos, você vai montar um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico, utilizando ali as 30 linhas. Então, você não vai trazer introdução e não vai trazer conclusão. Cada parágrafo de desenvolvimento deve ter ali entre 9 e 12 linhas, mais ou menos, tá? Para que você consiga responder a tudo que foi solicitado, a fim de ganhar nota no conteúdo, beleza? Sem perder espaço com introdução, conclusão, com informação que é irrelevante. Agora, em regra, né, a gente fala o seguinte, tenta escrever as 30 linhas, porque escrevendo as 30 linhas, você traz mais conteúdo e aumenta a chance de você conseguir a pontuação em conteúdo. Porém, nessa prova da banca FGV, quanto mais linhas você escreve, maior são as chances também de você cometer erros gramaticais. Né? Então, se a banca traz entre 20 e 30 linhas, tá, você pode optar, tá, por trazer entre 25 e 30. Então, uma média de 25. Entre 25 e 30. Beleza? Então, se você fizer uma discursiva de 25, você fugiu, tá, saiu de perto do mínimo, beleza? Escreveu mais do que o mínimo, então trouxe bastante conteúdo, mas não precisou ir até as 30. Então, você evita de cometer erros gramaticais ali no final da prova. Beleza? Então, essa média de 25 linhas é uma média bacana. Se conseguir escrever as 30, a depender da questão, às vezes exige as 30 para apresentar todo o conteúdo, melhor ainda. Tá? Mas tem que ficar muito atento a essa parte gramatical. Tá? Então você vai ter que fazer essa discursiva, né? Fazer o rascunho, passa limpo ali a discursiva, tá? E depois, antes de entregar a prova, revisa os aspectos de acento e de pontuação, que são aqueles que a banca, normalmente, ela bate o olho e enxerga. Então você vai fazer essa revisão para não deixar isso passar, tá? Porque a parte de gramática vai ser relevante nessa prova. Então, qual a estratégia que a gente vai adotar aqui no nosso treinamento, a estratégia que você vai seguir? Primeiro, você vai aprender a técnica discursiva. Então, você vai ver primeiro como é que funcionam as regras de apresentação do texto. Dentro dessa regra de apresentação tem um aspecto muito importante. 2 aspectos muito importantes, você precisa passar por essas aulas. Primeiro, como fazer rasura, tá? Porque se você fizer a rasura de forma indevida, a banca pode descontar ponto de grafia, e aí já penaliza lá na parte de modalidade da língua portuguesa, tá? Então, como rasurar?
E a segunda aula importante é como citar leis, artigos e etc. na sua prova. Como é uma prova que vai cobrar a legislação tributária, o direito tributário, você provavelmente vai trazer uma lei para a sua prova e etc. Então, você precisa saber citar essa lei de forma correta para que a banca também não tire ponto. Tem que colocar o ponto de milhar, como fazer o número, né, como que coloca o ano e etc. Então, isso você precisa ficar atento. Tá? Então, isso aqui é na regra de apresentação. Depois, você vai ver a técnica para montar o parágrafo de desenvolvimento, tá? Que é o parágrafo mais importante, que é justamente o parágrafo em que você apresenta o conteúdo. Esse parágrafo tem que estar bem organizado. Então, você vai aprender a fazer o tópico frasal, o argumento principal, o argumento secundário, o fechamento, né? Dentro do argumento principal, você vai aprender a citar o recurso de autoridade, enfim. Então, você vai aprender essa técnica, beleza? E aí, a gente tem aqui mais 2 módulos importantíssimos, tá? O primeiro módulo importante é o rascunho eficiente, que é uma forma de você fazer a discursiva com qualidade em menos tempo. E a segunda são os principais erros de gramática cometidos em provas discursivas. Então, são aqueles erros que a banca normalmente procura na sua prova. Então, você já vai mapear quais são esses erros para quando você estiver escrevendo, você tentar evitar de cometê-los, beleza? Então, esses são os módulos que você vai ver na técnica de discursiva. Então, são os módulos teóricos do curso que você vai ver de forma muito rápida, muito objetiva. Depois que você finalizar isso, você vai começar a praticar. Então, você vai praticar as discursivas. A ideia é que você faça pelo menos 3 discursivas até o dia da prova, beleza? Essas discursivas, o ideal é que você faça da seguinte forma. Então, você faz a discursiva, manda para correção, recebe um feedback. Depois que você recebeu o feedback dos nossos professores, né, e esse feedback engloba conteúdo e gramática, aí você vai fazer a próxima discursiva, tá? Então, você faz a próxima, manda para correção, recebe o feedback e depois faz a próxima, manda para correção e recebe o feedback. A ideia é que você receba o feedback antes de fazer uma nova discursiva, tá? Porque às vezes a gente comete erros que a gente nem enxerga, né? Então, imagina, você nem enxerga o erro, então você não sabe o que está cometendo. Então, se ninguém te corrige, a tendência é que você cometa aquele mesmo erro em todas as provas, em todas as discursivas que você faz. Para evitar isso, recebe o feedback antes, veja o que errou, aí sim você faz a nova discursiva, seguindo a técnica e tentando diminuir essa quantidade de erros gramaticais na sua redação. Esse é o processo. O ideal é que você faça o máximo possível. Quanto mais redações você fizer, melhor. No nosso treinamento, para esse concurso, a gente vai disponibilizar temas ali semanais. Toda semana você vai ter um tema novo para poder praticar. Você pode escolher qual você vai mandar para revisão, para correção, qual você não vai mandar, né? E tá tranquilo. O ideal é que você veja todos os temas, porque ali a gente pode acabar acertando o tema da prova, que vai facilitar muito a sua vida, né? Imagina, chegar lá no dia e cair um tema que você já estudou, que você já fez uma redação sobre aquilo. Ganha tempo, né? Ganha confiança, dá tranquilidade, enfim, é bom. Acontece com frequência aqui no Você Concursado. Não é o nosso objetivo, logicamente, a gente não tem uma bola de cristal, não sabe o que vai cair exatamente, mas treinando com a experiência dos professores e etc., a gente acaba, às vezes, acertando ali, beleza? Então, como é que está estruturado o nosso treinamento? Você vai ter lá técnica discursiva sucinta, temas para poder praticar com base no edital, correções individualizadas com esse novo modelo da banca FGV, proposta de resolução desses temas, beleza? Então, a gente responde aquela questão utilizando a técnica do curso, para mostrar que dá para usar em todas as questões, tá? Se você não é aluno, né, o preço está disponível, tá? Tem que ver se ainda tem vaga, né? Mas a gente botou aí a um preço acessível o curso. E gente, vocês vão começar a parte de teoria agora do curso, né? Vale a pena confiar na técnica? Gente, olha o que a discursiva pode fazer, tá? Essa daqui é uma mensagem do Pedro, ele foi aprovado na CGU. Ele mandou uma mensagem pra gente, agradecendo, porque com a nota da prova objetiva, ele tinha ficado em 141, fora das vagas, tá? Quando veio a nota da discursiva, ele tirou uma nota altíssima, subiu 102 posições e foi para 39, para dentro das vagas. Então, a discursiva ela tem esse poder. Às vezes você não vai tão bem na objetiva. Mas como a discursiva vai ser pesada e você vai praticar, a tendência é que sua nota seja mais alta que a média. Então você acaba subindo classificações com a nota da prova discursiva. E com isso, possa figurar ali dentro das vagas ou muito próximo das vagas numa colocação em que você de fato venha a ser convocada no concurso. Beleza? Então, confia na técnica, bons estudos e qualquer dúvida pode mandar aí por qualquer uma das plataformas de Você Concursar. Um forte abraço e bons estudos.